A gravação e aí se aparecer mais gente durante a aula, eu vou aceitando conforme forem chegando, beleza? Boa noite, gente. Para quem não me conhece, que não estava nas outras aulas, meu nome é Pedro e eu estou substituindo, né, o Luke. Ele saiu do curso, na verdade ele tirou, acho que uma licença para dedicar a outros projetos dele e outras coisas. E como eu já trabalhava, né, como voluntário lá no Equalizar, que é o cursinho da Escola de Engenharia da UFMG, eu tinha saído recentemente e o Lucas, da outra frente de biologia, ele era meu colega lá e ele me convidou para dar aula aqui e no Guimarães Rosa. Eu falei, ah, não, beleza, vou pensar, né? Fiz a entrevista, né? Acabei decidindo tentar. E cheguei aqui tem pouco tempo. Então tem mais ou menos um mês que eu tô no Guimarães Rosa. Às vezes eu troco os nomes, tá? Porque eu sou meio doido. Mas tô gostando bastante, espero que vocês também gostem, né? Se adaptem aí à minha aula. Eu sei que é meio chato esse negócio de trocar de professor, mas espero que a gente consiga ter uma caminhada legal aí na preparação de vocês. E a aula de hoje, né, na última aula, que foi de biomas, eu estava explicando para o pessoal, talvez nem todo mundo tenha ouvido. Eu tive a infelicidade de gravar só o áudio e não consegui gravar a minha tela. Né, ficou parado no primeiro slide aí. Aí eu não sei o que vocês acham melhor. Vocês podem mandar aí no chat ou mandar lá no Google Classroom, onde vocês preferirem. No WhatsApp. Vocês podem falar se vocês preferem que eu regrave a aula com, é, com um áudio e o vídeo novo, ou se vocês preferem que eu poste o áudio e deixe os slides lá e vocês vão acompanhando pelo áudio. Mas a aula de hoje eu já consegui resolver, acho que vai dar tudo certo. E estou permitindo aqui um pessoal que chegou agora. Boa noite para quem chegou agora. E aí vocês vão deixando aí o que vocês preferem, tá? Para mim é tranquilo. Com, sei lá, 30, 40 minutos eu consigo gravar a aula toda e postar para vocês. Vai do que vocês acham melhor. Então, a aula de hoje é sobre ciclos biogeoquímicos, que é uma matéria que está relacionada, muito relacionada com ecologia, né, no Enem, e que ela é uma matéria que eu particularmente acho muito legal. Eu não sei vocês, né, não sei se vocês já tiveram contato com essa disciplina, com essa parte da biologia, mas eu acho ela muito legal porque ela tem uma integração. Boa noite para quem chegou aí, acho que foi a Sabrina. Ela tem uma integração muito grande com a física e a química. Só que não é uma integração de matemática, de fazer conta, nada disso não. É uma integração de conceitos. Né? A gente vai ver que muitos dos processos que os seres vivos desempenham têm uma relação muito íntima com mudanças que acontecem no planeta, né, na geologia da Terra, e essas mudanças elas acontecem de acordo com leis físicas e químicas, né? São processos de mudança química que estão relacionados a leis, né? Estão submetidos a leis da física. E aí, como eu disse para vocês, as leis da física vão determinar esses processos biogeoquímicos. Então, eu gosto de dizer o seguinte: a biologia, né, o que a gente estuda aqui, parte do pressuposto, né, de aceitar as ideias que a química e a física tomam como corretas, né, que a gente
conhece hoje. E essas leis da física vão influenciar praticamente todos os processos que a gente tem na, na esfera, né, dos seres vivos, na biosfera. Mas que leis que são essas que vão ser muito importantes aqui para a gente entender os ciclos biogeoquímicos? A gente tem basicamente duas leis lá da física que são uh, que falam sobre coisas parecidas, mas diferentes. A primeira lei é a lei da conservação de energia. Eu não sei se vocês já estão vendo alguma coisa de energia em física, né? Se vocês já estão tendo alguma revisão disso. Mas o que a lei da conservação de energia nos diz? Se alguém aqui souber e quiser falar, né, quiser abrir o microfone, eu estou aberto a ouvir. Alguém gostaria de dizer? Gente, ou pode mandar no chat também. Não tem problema não, Sabrina. A gente atrasa às vezes. É aquela ideia de que não se perde, se Isso, transforma. essa daí mesmo. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Aquele princípio lá do Lavoisier, lá na química. Só que a conservação de energia ela vai falar da energia. O que é energia? Energia é uma grandeza, né? Uma coisa que se utiliza para medir de alguma forma, né? A grandeza é isso. É uma medida da capacidade de algum processo ali, de alguma força realizar um trabalho. Tá? É a capacidade de você estocar esse trabalho em alguma quantidade que você consiga medir e muitas vezes transportar. O que isso quer dizer na prática? Né? Energia é aquilo que nós utilizamos enquanto seres vivos para manter as nossas funções, né, celulares, fisiológicas, que nos mantêm vivos. Sem energia a gente não está vivo. Da mesma forma, a energia vai promover a possibilidade de outros processos acontecerem. Por exemplo, uma lâmpada ficar acesa num quarto, né, com energia elétrica, o celular de vocês ou o computador de vocês funcionar. O meu computador aqui com os slides, né, ele está funcionando porque tem energia elétrica correndo aqui e isso está sendo interpretado pelo computador com sinais aí que vocês estão vendo na tela de vocês. E o que a conservação da energia diz? Exatamente essa ideia de que nada se cria, nada se perde. Mas que é o caso da energia aí, né? Esse nada se cria, nesse caso seria que a energia não é criada nem destruída. Ela só se modifica. Só que a conservação da energia ela tem uma pegadinha, que é a seguinte: a energia ela não é perdida, né? Ela não diminui. A energia total que a gente tem na Terra, no universo, em qualquer sistema que você escolher, não diminui. Mas ela muda de forma e existe uma forma de energia que é meio que inutilizada, que é aquilo que a gente chama de calor. O que é esse calor? É a troca de energia térmica entre corpos, né? É uma troca de energia entre dois corpos que tem uma diferença de temperatura. Eu vou dar um exemplo: você tem, sei lá, um chá quente ou um café, né, uma xícara de café quente, que você deixa na mesa. O café, ele está quente, ele tem uma temperatura maior do que o ambiente ao redor dele,
E com o tempo, você tem uma troca ali, uma transferência de calor. Você passa a energia térmica do café para a mesa, para a xícara, para o ar, até que o ar ele aumenta um pouco a temperatura. Então a tendência geral é sempre você ter uma temperatura que vai se equivaler ali entre todos os objetos, todas as coisas que estão em um determinado ambiente. E esse calor, né, essa transferência de energia que acontece, ela não tem volta. Depois que transferiu esse calor, né, que a xícara transferiu calor para os outros objetos da sala, a mesa, a xícara, não volta. A xícara não volta a ficar quente espontaneamente. Você tem que gastar mais energia. Você tem que ir lá e ferver a água de novo. Né? Como é que você ferve a água? Você tem que ligar, né, uma fogueira, ligar o gás, acender um negócio com carvão lá, esquentar e então você pode usar. Esse processo consome uma energia que é transformada. E a conservação da energia ela é respeitada na biologia. Não muda nada, a lei é a mesma. Mas por conta desse motivo, dessa transferência de calor, né, essa perda de energia, entre aspas, que a gente tem, a gente diz que nos seres vivos, né, na biosfera, a energia ela segue um fluxo muito certinho e é um fluxo unidirecional. A energia do Sol é responsável por fornecer a maior parte da energia para os seres vivos. Né? As plantas, os organismos produtores pegam essa energia, transformam essa energia em energia química, né? Formam lá a glicose, formam moléculas que vão ser utilizadas, mas esse processo ele é feito com perdas. A energia do Sol não vira 100% energia química, não vira glicose pura. Você tem uma perda ali de calor. E aí essa glicose ela é consumida por um organismo, um organismo herbívoro, por exemplo. Um organismo herbívoro, por exemplo, e aquele organismo também vai ter uma perda de calor ao aproveitar essa glicose, vai ter uma perda de energia. E por fim, né, se um carnívoro for comer aquele organismo, ele também vai ter uma perda de energia nesse processo. Né? A energia que está ali no herbívoro não vai ser 100% convertida para o carnívoro. Por isso que as pessoas dizem, né, os vegetarianos, veganos, dizem que é muito melhor em termos de aproveitamento de energia você consumir mais planta, porque a planta é mais eficiente, você vai ter muito mais energia ali. Em uma área menor você consegue produzir mais alimento, mais energia para mais pessoas. Enquanto que para você criar uma galinha, um porco, um boi, você exige uma quantidade maior de área, mais alimento que você tem que primeiro fazer a planta crescer para alimentar o animal, para depois você abater o animal, e você tem perda nesse processo. E a outra lei, também é uma lei de conservação, que essa daí é seguida à risca, quando a gente fala nos processos biogeoquímicos, que é a conservação da matéria. O que é isso? A matéria ela não é nem criada nem destruída, ela sempre vai se conservar em qualquer processo. E o que essa matéria quer dizer? Né? O que é essa conservação da matéria? Os átomos que a gente tem, eles estão sempre sendo modificados, né? As interações entre esses átomos estão sempre sendo modificadas. Mas o átomo continua essencialmente o mesmo, a não ser que a gente esteja falando de algum processo muito específico, né? Por exemplo, o que acontece numa estrela, que é um processo de fusão nuclear, em que aí de fato os átomos são modificados. Você tem
o surgimento de elementos químicos novos em estrelas, em supernovas, né? Enquanto que aqui na Terra, de uma forma geral, não sei que a gente esteja falando aí de processos específicos, a matéria ela não muda, né? O átomo que está ali ele não muda, só muda o arranjo, né? As ligações químicas. A gente vai ver os exemplos, né, nos ciclos. E o que é um ciclo biogeoquímico? Basicamente, um ciclo biogeoquímico é um percurso cíclico, ou seja, ele não tem nem começo nem fim, ele acontece, né, o tempo todo, qualquer uma das etapas ali está acontecendo nesse exato momento e vai continuar acontecendo enquanto a gente estiver vivo, né? Depois que a gente morrer e o universo estiver em um outro estágio, aí a gente pode até falar que o ciclo vai mudar, né? Depois que a Terra não existir mais. Mas enquanto a Terra está aqui, as coisas estão seguindo o seu curso normal, esse ciclo está acontecendo, está sempre acontecendo e todas as etapas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então é o percurso de um elemento essencial à vida pelo meio ambiente. Então ele vai passar por todo o ambiente terrestre e vai ser reaproveitado o tempo todo, né? Esse elemento químico, essa substância, né? A gente vai ver que alguns ciclos vão estar relacionados a um tipo de substância, por exemplo. E, por esse motivo, todos os elementos que são utilizados pelos seres vivos sempre vão passar por esse processo, né? Qualquer elemento. Aqui nessa aula a gente vai tratar de 4 ciclos, que são os mais importantes para o Enem. Mas é interessante que vocês entendam que esses 4 ciclos são os exemplos mais importantes. Outros elementos químicos podem passar por esse mesmo processo de ciclo biogeoquímico. A diferença, nesse caso, é que são ciclos mais específicos, são menos cobrados em prova. Eles têm mais detalhes, né? Mas o cálcio passa por ciclo biogeoquímico. O enxofre passa por ciclo biogeoquímico. O sódio, o cloro, todos os elementos que existem nos seres vivos, o ferro, o manganês, todos os elementos passam por um ciclo biogeoquímico. É matéria? É. Então ele vai sofrer essa ciclagem no planeta, né? Ela vai sofrer essa ciclagem, ele vai passar por várias etapas. E aí, quem que são os ciclos mais importantes? Quais que a gente vai falar nessa aula de hoje? São 4, que são os mais importantes para o Enem. E também são os mais importantes quantitativamente, né? Em termos de qual a quantidade desses elementos, né, que está sendo ciclada, está passando por transformações químicas no planeta Terra. E são 4. O primeiro não é exatamente um elemento, é uma substância, mas é a água. A água vai sofrer um ciclo, a gente vai ver, né, quais são as etapas desse ciclo. O segundo elemento é o carbono, que é essencial para que a vida exista, né? A vida que a gente conhece é toda baseada em moléculas orgânicas, ou seja, baseadas em carbono. O ciclo do nitrogênio e o ciclo do fósforo. Com esses 4 ciclos, entendendo bem eles, a parte de ciclos biogeoquímicos do Enem está coberta, tá? Pode ser que apareçam textos motivadores em uma questão ou outra falando de outros ciclos. E pode ser que a questão fale dos ciclos, mas ela peça outros conhecimentos. Mas em termos de conteúdo, que vocês precisam sair da aula, né? Treinar e aprender, são esses 4 ciclos.
Primeiro ciclo da água. Talvez o mais importante, se a gente for dimensionar em termos de quantidade, e também eu diria que é o mais fácil de entender. Por que é o mais importante? Sem água não tem ser vivo, né? Não existe vida. Todo organismo precisa de água para realizar todos os processos que mantêm ele vivo. Seja um organismo como uma planta, seja um ser humano, seja uma bactéria, seja um protozoário, todos os organismos precisam de água. Sem água não tem vida. Por isso que existe uma busca tão grande, né, por água, sinais de água, em outros planetas. Né? Em Marte, a gente sabe que tem água. Em algumas luas ali de Saturno, de Júpiter, se especula se tem, algumas acho que até já sabe que tem. E todo o processo, né, desde produzir uma molécula orgânica, como é o caso da fotossíntese, até decompor a matéria orgânica, precisa de água. Sem água não tem processos que mantêm a vida. E a água líquida é a principal forma pela qual os seres vivos obtêm a água para realizar essas funções. Existem alguns seres vivos que conseguem utilizar vapor de água, né, conseguem usar a água em estado gasoso para obter essa hidratação. Não são todos, né, o grosso só consegue usar água líquida. Se você tiver água 100% sólida, só gelo, você não tem a vida ali. A água não consegue ser utilizada. Não dá para você fazer uma reação química com a água em estado sólido. Apesar de que existem organismos que conseguem viver em gelo, conseguem existir ali em gelo, em água congelada, em neve, em solo congelado. Existem organismos ali, mas eles vão apresentar adaptações para existir naquele lugar. E a gente sabe que a maior parte da água está nos oceanos. Né? 97% da água que a gente tem no planeta se encontra em oceanos, enquanto cerca de 2% fica nas geleiras, né, no topo de grandes montanhas, né, nos continentes, né, na Antártica e no Polo Ártico, no Polo Norte, e 1% só está no estado líquido, em rios, lagos e também nos lençóis freáticos, né, no subsolo. E aqui a gente vê o esquema do ciclo da água. Vamos lá, como é um ciclo, não importa onde eu vou começar a analisar ele, ok? Tanto faz. Mas vamos escolher aqui a chuva, que acho que é um dos eventos mais chamativos, né? Porque a gente vê a água sendo precipitada, mas a gente não vê a água evaporando. Quando chove, seja aqui no continente, ou nos oceanos, ou sobre um lago, essa chuva, essa água, vai para algum lugar. Para que lugar que ela vai? Ela infiltra nos solos. Quando o solo é solo mesmo e não é asfalto, não é concreto, né? É por isso que nas cidades a gente precisa de boca de lobo, a gente precisa de um escoamento da água adequado. A maior parte da cobertura de água que a gente tem, de terra que a gente tem nas cidades, é asfalto e concreto, né? Asfalto, cimento, concreto. E essa água não consegue penetrar bem nesse material. Tem alguns tipos de concreto que são mais permissíveis à água, mas ela não penetra a princípio. Ela demora muito a passar
por esses materiais. E aí, para resolver isso, você tem que ter algum sistema de escoamento. São as bocas de lobo, os bueiros. Se esse sistema fica sobrecarregado ou fica entupido por lixo, por que quer que seja, então o sistema entope e a água vai ficar acumulada. Então a gente tem um processo de enchente. Mas na natureza, né, onde não tem o asfalto, não tem o concreto, segurando a passagem da água, essa água percola, né? Ela infiltra no solo. Percolar é a mesma coisa que infiltrar. E ela vai entrar na camada de solo, né, que é porosa, vai ser absorvida, e vai ter um fluxo de água abaixo do solo, né, uma água subterrânea, que são os lençóis freáticos, né? Você pode ter reservatórios de água mesmo, que você vai ver um grande reservatório dentro de uma caverna, mas boa parte da água não está em um reservatório que você vê, né? O lençol freático não é exatamente isso, ela pode estar só ali dentro da terra, associada a várias outras coisas, inclusive associada a agrotóxicos, por exemplo, a pesticidas, né, que a gente usa na agricultura. Quando chove, isso pode percolar e passar para o solo e parar em um rio, né? Essa água, ela que vai parar no solo, ela continua o seu fluxo, ela continua o seu caminho até os oceanos, ou, né, para rios, Professor, para lagos. Oi. desculpa te atrapalhar, mas tem uma pergunta da Larissa. Ela perguntou assim: isso que acontece quando um rio seca, por exemplo? Não sei Então, se eu consegui tá, entender. entendi. Eu não tinha visto, gente. Não apitou pra mim o barulho do chat. É, Quando um rio seca, um lago seca, a gente tem outro processo que está acontecendo. Eu vou tentar explicar isso de uma forma que fique mais simples. Quando chove, a gente tem um processo de erosão. Vocês sabem o que é erosão? Quem perguntou foi a Larissa. Você sabe o que é erosão, Larissa? Tá. Erosão é basicamente o seguinte: a água, a luz do sol, o vento, até um raio, né, que acontece, o fenômeno atmosférico, são forças, né, são agentes naturais que causam a degradação da rocha, né, da, da rocha que a gente tem no planeta. Uma montanha, uma grande superfície de rocha vai se desgastando ao longo de milhões de anos por essas forças. E esse desgaste forma um sedimento, tá? Forma um pequeno pozinho daquela rocha que está sendo desgastada porque ela esquentou e esfriou, aí ela rachou, aí caiu um raio nela, aí ela rachou de novo. Então a rocha ela vai sofrendo esse desgaste. A água passou ali. Então, o que acontece? Esse sedimento ele vai sendo formado ao longo do tempo. E quando chove, ou mesmo quando um rio corre, esse sedimento vai sendo levado para outros lugares. Pode até ser levado por vento. Né? Essa reviravolta desse sedimento, desse resultado da erosão, pode ser levado a um outro lugar. E aí, o que acontece? Esse sedimento vai se acumulando, ele vai se depositando no fundo de lagos, no fundo de rios. Né? Quando chove,
Pensa que você tem terra, né, ao redor dos rios. E essa terra, quando você tem um fluxo de água para dentro do rio, ela é carregada junto com essa água. Essa matéria, tanto inorgânica quanto matéria orgânica também, pode ser carregada. Por que isso acontece? Porque o nível do rio, né, é como se fosse uma depressão. Como se fosse isso aqui, ó. Aqui eu tenho terra de um lado, tenho terra do outro, e aqui eu tenho o leito que o rio corre. Quando chove, a tendência da água que vai se acumulando na superfície, porque ela não penetra perfeitamente, é ir se juntando no rio. E junto da água vai chegando terra. Aí o que acontece? O que determina se o rio vai acabar ou não vai? Basicamente, a existência de mata ciliar, que é uma mata que está do lado do leito do rio. Por quê? Porque essa água, essas árvores, essa vegetação que está ali, primeiro, dá uma estrutura, dá um suporte para a parede do rio. Então a parede do rio não vai colapsar, ela não vai desbarrancar para dentro do próprio rio. E essa vegetação vai ajudar a absorver essa água, essa umidade do rio e essa umidade de fora. Então isso vai dificultar a extinção de um rio. Rios em geral não secam facilmente, a não ser que você tenha um processo de ação antrópica, desmatamento, né, facilitando então que haja uma erosão e aí que o leito do rio seja soterrado, né, a terra caia ali e acabe minando a circulação de água. Mas uma das coisas que sempre pode se extinguir, né, pode deixar de existir, são os lagos, porque os lagos eles não têm um fluxo de água para fora normalmente. Vai sempre depositando ali e o sedimento vai chegando também, né, quando chove. Então você tem uma camada de sedimento aqui no fundo do lago que vai só crescendo com o tempo. Até que pode chegar um momento em que essa camada tome toda a superfície do lago e ele seque, né? Ele deixe de existir. Um exemplo de lago que deixou de existir, que é bem interessante de ler, é o Mar de Aral, no interior da Rússia e do Cazaquistão, se eu não me engano. Que foi feito um projeto de irrigação com o negócio lá com o lago e deu tudo errado e foi ação antrópica, assim, era um lago bem grande, era chamado de mar na verdade, tão grande que era, e conseguiram secar o negócio em, sei lá, 30 anos, né? Tinha muita água, aí a União Soviética falou, não, vamos usar essa água para alguma coisa, e conseguiram acabar com o sistema de água que tinha ali. Voltando então, essa água que entrou no solo, ela vai percorrendo para rios, para oceanos e, naturalmente, o destino, né, onde termina esse fluxo dessa água subterrânea é o oceano. É um grande depósito de água. E aí o que acontece? Essa água ela sofre evaporação. Ela espontaneamente a água vai evaporar. Você não precisa ferver a água para secar, né? Quem botou roupa para secar num varal sabe. Você não precisa botar uma fonte de calor ali. O próprio sol, né, o calor do sol, vai facilitar, né, vai acelerar a evaporação. Mas mesmo num dia nublado, num lugar que não bata luz, né, num quarto fechado, a água vai evaporar. Vai depender da quantidade de vapor de água, de vários fatores ali.
Mas de uma forma geral essa água evapora. E ela sobe, é um volume grande. Ó. Aqui na imagem está me dizendo que são 502 mil quilômetros cúbicos de água. Isso é muita coisa que vem dos oceanos. E aí a gente tem uma outra fonte de vapor de água, que é a fonte biológica. Esse processo a gente chama de evapotranspiração. Principalmente, ele ocorre, né, em seres vivos, ou seja, plantas principalmente, mas o suor que a gente tem na nossa pele é composto de água e essa água vai para a atmosfera depois que ela evapora. Como tem uma massa maior de plantas, a gente diz que esse processo de evapotranspiração acontece principalmente nas plantas. Então essa evaporação e evapotranspiração formam uma grande quantidade de vapor d'água que sobe. O vapor de água ele é pouco denso e ele tende a subir na atmosfera. Quando ele atinge uma certa altura específica, em que a temperatura se torna menor, né, na atmosfera, esse vapor condensa e forma nuvens. A nuvem, né, que a gente vê nada mais é do que uma formação de água no céu, né, na atmosfera. Quando ela é uma nuvem branca, quer dizer que você tem pouca água ali. Mas quando ela vai carregando, né, que a gente olha para o céu e fala, nossa, hoje o céu está carregado, vai chover. É uma nuvem que tem uma quantidade maior de água. E aí ela vai ficando mais densa, vai ficando mais pesada. Então ela chega mais perto do solo, né, ela se aproxima mais. E ela precipita. Essa água cai, né? Essa água se torna líquida, forma gotas muito pesadas e ela cai na forma líquida, no processo que a gente chama de chuva. Esse é o ciclo da água. A gente consegue relacionar bem com ele porque a gente vê os processos da água no dia a dia. Você vê a água secando quando você põe uma roupa para secar e você vê a água caindo do céu, né? Às vezes a gente não faz a relação disso com o ciclo da água, mas a gente vê. Tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter pegado uma chuva algum dia que saiu despreparado de casa, estava sem guarda-chuva e se molhou todo. Acontece. Esse é o ciclo da água. Ficou alguma dúvida, gente, em relação a ele? Beleza. Então eu vou seguir aqui. Deixa eu só ver que estão mandando mensagem. Agora eu ouvi. Beleza. Todo mundo está tranquilo. Que bom que vocês estão tranquilos. E aí agora a gente fala do ciclo do carbono. O carbono é um elemento que sem ele também não dá para dizer que teria vida, né? Todos os seres vivos têm moléculas orgânicas, moléculas que são baseadas em um esqueleto de carbono, compondo a sua estrutura. E sem carbono não dá para dizer que tem vida. E aí, a fotossíntese é o processo, né? É um processo chave que a gente tem, que disponibiliza o carbono na forma orgânica para os outros seres vivos que não fazem fotossíntese utilizarem. Então a planta ela pega, né, uma planta, uma alga, pega CO2 da atmosfera e transforma esse CO2 em uma molécula utilizável por um outro organismo, uma galinha, uma vaca, um cachorro, todos os organismos, sejam eles herbívoros ou não, vão utilizar a matéria orgânica que foi, em última análise, produzida por um produtor, né, por uma planta.
Pode usar diretamente ou indiretamente. Mas todo organismo heterotrófico depende de um organismo fotossintetizante. E os principais reservatórios de carbono são os combustíveis fósseis, né? Basicamente petróleo, gás natural e carvão mineral, que estão depositados em regiões específicas do planeta, né? Você tem bolsões de petróleo dentro de rochas, no fundo dos oceanos, até mesmo em áreas de terra. E você tem esses reservatórios de combustíveis ali, né, de substâncias que vão ser utilizadas para a produção de combustíveis refinados. Você tem também muito carbono nos detritos que caem e se sedimentam nos ecossistemas aquáticos, nos lagos, nos rios, até mesmo em geleiras pode ter também, né, carbono aprisionado ali. Mas uma das coisas que é mais importante é o carbono que fica nos oceanos, né, no fundo dos oceanos, que é matéria orgânica de outros seres vivos que vai morrendo e vai se depositando ali, principalmente de fitoplâncton. O petróleo que a gente usa não é dinossauro, tá? Fique claro isso aqui. Muita gente que às vezes faz piada na internet com o petróleo sendo dinossauro líquido, né, que virou combustível. Petróleo é formado há muito mais tempo do que os dinossauros habitaram a Terra. E o petróleo ele é formado principalmente pela deposição desses micro-organismos, do plâncton, que vão caindo ali no fundo dos oceanos, vai sedimentando e vai compactando aquilo ali. E ao longo de milhões e milhões de anos, isso vai se compactando tanto que pode se tornar, pela via de decomposição, um gás que ficou preso ali dentro de um bolsão junto do petróleo, né? Por isso que normalmente quando você fura, onde você perfura a plataforma para pegar petróleo, você também tem a saída de gás natural. Deixa eu ver o que vocês mandaram. Agora, o que dá para falar dos dinossauros é que, de fato, a água que a gente bebe, né? Tá lá o ciclo da água, com certeza já foi xixi de dinossauro, já foi xixi de sei lá o que, né? Toda a água que a gente usa já passou por algum organismo vivo antes da gente, com certeza. E ela foi reaproveitada e tá aí, a gente trata a água, bebe, não tem problema nenhum. Ela é reciclada eternamente aqui desde que o mundo é mundo. O carbono também, né? A diferença é que o carbono às vezes fica preso aonde a gente tem esses depósitos de combustíveis fósseis. E aí o grande problema do aquecimento global é que esses combustíveis fósseis, esses benditos aqui, tiram um carbono que estava preso lá no fundo dos oceanos, no fundo dos continentes, há milhões de anos, e joga esse carbono na atmosfera, na forma de CO2. E o CO2 é um gás de efeito estufa. Então isso aumenta o efeito estufa, né? Facilita a retenção de calor no planeta. E esse aumento do efeito estufa, consequentemente, gera um processo de aquecimento global, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, né? Uma mudança climática de origem antropogênica. Se a gente não tivesse, né, o ser humano não tivesse furando o planeta para procurar combustível para queimar, talvez a gente não estaria passando por um período de aquecimento tão intenso como é agora. A Terra já foi mais quente, mas o ritmo de aumento de temperatura que a gente tem hoje é
em grande medida, resultado da ação antrópica. Então vamos lá, né? Já que eu escolhi falar de combustível fóssil, para terminar, a gente perfura, extrai esse combustível e queima. Né? A gente queima isso numa indústria, a gente queima isso num carro, isso aí sai CO2, né? Na forma de CO2 e água depois da queima, e isso se deposita lá na atmosfera, né? Você tende a ter mais CO2. Gera o processo de aquecimento global. Mas esse CO2 é sequestrado em grande medida por fitoplâncton, por algas lá nos oceanos, né? Também vai ser sequestrado nas regiões de água, né? As wetlands que a gente fala, que são regiões molhadas, né? São as regiões com rios, como é o caso do Pantanal, pântanos, lagos, regiões em que você tem ali muita água para sequestrar esse CO2 na fotossíntese. E também pode ser região que emite muito CO2, assim como é o caso da vegetação terrestre, né? A Amazônia, ela emite muito CO2 pela respiração das plantas, mas ela também capta muito CO2. Quem, em grande medida, fixa muito carbono e produz muito oxigênio também, são os organismos marinhos, né, os fitoplânctons, que vão sequestrar esse CO2, vão entrar numa cadeia alimentar, e aí nessa cadeia alimentar, né, eles são ingeridos pelo zooplâncton, fitoplâncton e zooplâncton morrem, formam material particulado e vão se sedimentar lá no fundo dos oceanos. Ao longo de milhões e milhões de anos, esse sedimento vai compactando e vira petróleo. E aí o ciclo recomeça. A gente tem ciclos, né, biológicos também. A gente tem plantas na agricultura, vegetação, né, como eu falei, as algas de regiões de água doce, né, de água continental, que também fazem essa reciclagem. Mas em grande medida o que quebra esse ciclo, que você tinha um sequestro de carbono muito grande por conta dos combustíveis fósseis, é o ser humano que queima e joga esse CO2 novo na atmosfera, beleza? Acho que deu, né? Passou 1 minuto. Vou parar aqui o compartilhamento. E vocês estão liberados, gente. Na semana que vem a gente termina então para o simulado de vocês. Beleza? Obrigada, professor.